Fala galera, beleza? Aqui a gente vai fazer hoje a segunda aula aí de criação de APIs, né? Vamos utilizar aqui o FastAPI para fazer a próxima parte, né? O que eu preparei para hoje? A gente vai adicionar mais duas dependências, né? O da OpenAI e o do .env. Para que elas vão servir? A do .env é para a gente poder criar um arquivo onde a gente vai colocar as variáveis de ambiente que vão armazenar as nossas credenciais. É a maneira mais segura que tem de desenvolver aplicações para produção, né, por assim dizer. Tá? Então a gente vai usar ele e vamos usar o OpenAI para poder se comunicar aí com o ChatGPT. Tá? Como que a gente vai fazer isso então? Primeiramente, eu já vi, né, as versões que eu vou utilizar. Na primeira aula eu mostrei como fazer isso, mas eu vou mostrar de novo. Vamos só entrar aqui na pasta do backend, né? cd backend, e vamos entrar no ambiente virtualizado do Python, né? Activate. Beleza, estamos no ambiente virtualizado, né, Venv, e a gente vai aí estar instalando o nosso requirements, né? No caso de vocês, basta baixar aí e instalar, ou simplesmente copiar aí as dependências, né? Que são só essas quatro, então não tem problema vocês copiarem também. E dá Enter. Ele não vai instalar porque aqui já está instalado, né? Então eu cancelei, tá? Depois disso, o que vocês vão estar fazendo, né? Vocês vão criar o arquivo .env, né? Então, vamos criar ele aqui. Aliás, que ele pode ser fora. Tem que ser do lado do requirements. Não, aqui. .env. Quais serão as variáveis que a gente vai utilizar? Vocês podem pensar nessas variáveis como informações que vocês vão estar adaptando, variando conforme o ambiente. Então, por exemplo, o número da porta do servidor é uma boa. As chaves, né, da OpenAI, então a gente vai ter a OpenAI Key e a gente vai ter a OpenAI Org, tá? Vai ter elas aqui. A porta já mostra aqui para vocês que é a porta 80, mas a chave de API Key eu vou deixar na descrição o link que vai direto para lá, tá? O que vocês vão ter que fazer? Se cadastrar no site da OpenAI, eu vou deixar o link na descrição para essa parte da documentação. Aí vocês já aproveitam e clica no botão de sign up, né, e registra. Depois volta para esse link e acessa os links de baixo para vocês obterem aí a OpenAI Key e a org, tá? Eu vou dar uma pausa para eu poder colocar as minhas credenciais aqui. Não divulgue as credenciais de vocês, senão qualquer um vai poder utilizar sua conta para fazer as conversas com o ChatGPT, então não divulguem, tá? Vou dar uma pausa então para colocar os meus e a gente já segue. Beleza, credenciais colocadas, tirei da tela para não mostrar para vocês, mas o que acontece? Vocês vão simplesmente colar lá, não precisa de aspas nem nada, vai ficar algo como, por exemplo, OpenAI Key, tudo maiúsculo, obviamente, até deixar aqui, OpenAI Key igual a SK traço o código que vai estar lá, certo? Não precisa de aspas nem nada, vai ficar assim, beleza? Então, vamos seguir. Geralmente a gente está fazendo... deixa eu abrir a documentação aqui.
Geralmente a gente está abrindo usando o Vicorn, né? E passando tudo o... tô na página certa. Tutorial, primeiros passos. A gente está utilizando um comando, né, que é o Vicorn espaço src server app reload dir igual a src e a porta 80. A gente tem que digitar tudo isso para poder rodar o servidor. Vamos simplificar para algo mais simples. Vou criar aqui então na raiz mesmo também um arquivo chamado main, tá? main.py. E para que ela vai servir? Ela vai usar o pacote, né, do Vicorn para poder inicializar a partir de uma classe, né, a partir do arquivo. Então, primeiramente a gente precisa importar o módulo do sistema, né, que é o OS. A gente precisa importar o módulo do Vicorn, né, o Vicorn. E a gente precisa importar o nosso .env, que é o que vai pegar lá as variáveis de ambiente que a gente acabou de cadastrar, tá? Vamos carregar, né, as variáveis que estão nesse .env, utilizando a função, né, load.env, ele já faz isso pra gente. Precisamos armazenar isso em uma variável para facilitar. A gente vai colocar uma variável aqui chamada port. Tudo que está dentro da .env é considerado string, é considerado texto. E como o Vicorn para a porta ele identifica, ele força que seja um número, a gente vai ter que fazer a conversão. Então a gente vai fazer a conversão utilizando do Python, que é a função int, tá? A função int faz a conversão de texto para inteiro, né? Se você não sabe o que é tipagem, não esqueça que eu vou deixar o link para o pacote full stack aí, para que você possa estar fazendo um curso mais completo, tá? Vamos lá. OS, que é a variável aí do módulo de sistema, a gente vai pegar a variável de ambiente utilizando do método getEnv, tá? O método getEnv ele recebe uma string, né? A string é o nome que a gente deixou dentro do arquivo, tá? A gente deixou como sendo port. E a gente vai criar uma condição aqui. Então essa condição vai se chamar if. E aí a gente precisa pegar o nome do método que está sendo executado. Para a gente poder pegar o nome do método, a gente utiliza --name, ou underline, né? Underline no caso. E faz a comparação de igualdade, né? Igual. Só para salientar a diferença, né? Um único igual é atribuição. Ou seja, a gente está atribuindo o inteiro para port. E para comparação é 2 iguais. E para comparação junto com a tipagem é 3 iguais. Isso para outras linguagens como JavaScript, por exemplo. Aqui a gente só usa 2 iguais, tá? Vamos aplicar aqui o nome da classe principal, tá? Main. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um módulo que está sendo executado tem o nome de principal, tem o nome de name, tem o nome de main, perdão, ele vai fazer alguma coisa. Então, 2 pontos para identificar que vou entrar nessa condição. Aí a gente vai utilizar o módulo do Vicorn e o seu método chamado run, tá? E aqui o que a gente vai fazer? Vamos colocar todo aquele caminho que a gente costuma digitar, tá? Só que de maneira um pouco diferente. Vou dar um contra-espaço aqui para ver se ele sugere. Ele sugere algumas coisas. Mas aqui a primeira parte é a string da aplicação, né?
quem que é a aplicação que vai ser rodada? Quem vai ser rodado é o nosso server, né? É o server Python. Então, src, que é o nome da pasta onde ele está, né? A main ela está fora da pasta, então ela precisa entrar na pasta. Source, server, que é o nome do arquivo, 2 pontos, o módulo que a gente vai utilizar, né? O método que a gente vai utilizar, que é o app. Só para a gente poder recapitular, o app ele é quem tem o método FastAPI. E é o FastAPI que faz com que seja executado todo o restante da framework. Então, a gente deixa assim. O próximo elemento aqui seria o host, né? O host, para poder ser global, a gente utiliza de 0.0.0, tá? Para ele poder ser global e qualquer IP funcionar. Se você quiser que o IP local apenas funcione ou um IP de um domínio apenas funcione, vocês vão colocar aqui. Embora não seja necessário, em sua maioria o host 000 já é mais que suficiente para se funcionar, tá? Então você quase não vai ter que mudar isso aqui, vírgula, a porta, né? E aí a gente usa da variável que a gente criou. A gente confirma que ele pode recarregar automaticamente. A gente confirma a pasta que vai ser recarregada através do reloaded.years. E aponta que pasta que vai ser recarregada, que é a src. Pode salvar. Maravilha. Salvamos. É isso. A partir de agora, a gente não precisa mais digitar tudo aquele fuzuê que a gente digitava. A gente precisa agora só digitar Python e o nome do arquivo, né? Então, Python espaço main.py. Main.py. E pronto, ele já vai estar funcionando aqui pra gente. Beleza? Assim, não está encontrando uma importação que eu fiz que eu não estou utilizando ainda, né? Porque eu estava preparando essa aula para vocês e acabei esquecendo de tirar. Pronto, tirou. Show! O que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiramente entender o que são as respostas HTTP, né? As respostas HTTP elas possuem alguns códigos numéricos que, em suma, dizem o que está acontecendo no servidor, tá? Exemplo, os de nível 100, né? As respostas 100, elas são respostas informativas. Informa, continue, por exemplo. Esse link também eu vou deixar na descrição para que vocês possam estar olhando e lendo cada tipo de resposta HTTP. Para quem trabalha com back-end, de suma importância que entenda as respostas HTTP, tá? Então a gente tem as de informação, que são usados, mas nem tanto. Geralmente são as respostas de sucesso que mais são utilizados, tá? E os métodos também utilizados para HTTP. Os métodos HTTP vocês vão ter getHead, que é o cabeçalho, o put-to-post, o trace e outras coisas que não está listado aqui, que é o patch e o delete, tá? O patch também quase não é utilizado, mas ele funciona meio que similar ao put, tá? Mas busquem saber o que é o patch. O get ele vai recuperar a informação. A header ela vai dar informações para o navegador de que tipo de conteúdo está sendo trafegado, quem que tem a permissão, se a pessoa está autenticada. Geralmente esse tipo de informação vai estar na header. Put e post tem como objetivo criar e alterar um conteúdo dentro do backend. O post ele só cria, o put ele cria e altera, tá? O trace
quase não é tão utilizado assim, porque ele é o corpo da mensagem, tá? Ele é o corpo que é retornado na mensagem, retornado ou enviado, tá? Aí a gente tem então os status 200, que são os de sucesso, né? A gente tem sucesso ok, criado, accept. Então, por exemplo, se a gente faz um post, a gente criou um usuário, por exemplo, a gente vai usar o 201 para esse post, que quer dizer que criou, certo? Se houve qualquer problema aí, a gente vai pro outro status que é o 400, tá? Mas a gente volta pra cá, ó. Mensagem de redirecionamento são os de nível 300, tá? Geralmente o que mais aparece é o 301 e o 307. 307 vocês vão ver muito aqui, porque o 307 ele costuma redirecionar prefixos, tá? Então se você faz um prefixo dentro de uma rota, já expliquei o que é a rota, você vai ser redirecionado para o endpoint correto, tá? E por fim, os 400, que são de erro no cliente, né? Tipo, não autorizado, quando você faz em uma autenticação, um erro, bad request, né? Que é um erro de que a requisição não entendeu, não foi entendida. E tem outros aqui para vocês olharem. E a gente tem o de nível 500 também, que o de nível 500 é erro no lado do servidor, tá? Então tudo que é 500 é no lado do servidor. Beleza, entendido isso, a gente vai para as rotas, né? O que são as rotas? As rotas, elas são os caminhos que você vai estar digitando aí para sua API te servir. Por exemplo, o barra aqui, ele é uma rota, ele é a rota principal. Se a gente colocar novas rotas aqui, por exemplo, fosse barra docs, barra docs ele é uma rota também, tá? Ele é um caminho, né? A gente vai criar algumas rotas aqui hoje. Na verdade, uma pelo menos, para não tomar tanto tempo também. Já deu 17 minutos, não vou tomar tanto tempo também. Então, a gente vai criar uma pasta para a gente poder organizar. Essa pasta vai se chamar routes, tá? E nessa routes, a gente vai criar um arquivo chamado boot.py. Só por garantia, eu vou clicar aqui só para não abrir desse lado, tá? Então, novo arquivo, boot.py e beleza. Daí, o que a gente precisa aí para a gente poder fazer essa rota funcionar? Vamos ver na API, né? Vamos buscar pela API aqui por rota. Router. Rota. Aqui, uma classe em uma rota. A gente tem algo até um tanto quanto complexo, acho que não compensa. Mas vamos ver. Include router, inclui a rota, caminho full stack, né? Tá. Tá, vamos adicionar esse aqui, um callback para uma rota. Deixa eu ver se seria isso. Ele vai importar o API Router e vai aplicar a API Router para ele. E depois ele vai colocar os métodos nele. Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar este API Router, né? Então vamos lá, importar, né? Teste API import API Router, que é o que ele importou aqui, né? A gente não precisa de tudo isso daqui, a gente só quer mesmo criar a rota. Então API Router é o que cria a rota. Então é só isso que a gente vai pegar. Vamos nomear ele como Router. Pode ser qualquer nome, mas eu prefiro
eu prefiro padronizar, né, como router, e a gente vai chamar aí o método router. Só chamando aqui já é mais que suficiente, mas o router ele tem várias possibilidades, né? Ele tem prefixos, tem tags, tem tipagem, tem o tipo de resposta. O que a gente precisa aqui, pelo menos? Vamos adicionar um prefixo, tá? Prefix igual. A gente vai colocar aqui como prefixo /boot. Pronto. Um outro, acho que tags. Ele já até me sugeriu aqui tags. E o tipo de resposta caso dê erro. Né? Caso dê erro, a gente vai colocar o tipo de resposta com status 404. É isso que a gente precisa. E agora a gente vai usar a conotação, né? A notação router, ponto, o tipo de método HTTP que a gente quer utilizar, que é GET e barra. Tá, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quando a rota /boot for chamada, ela redirecionará para alguma das rotas abaixo. A rota principal aqui que eu estou utilizando é o barra. Então, ele vai para este daqui. Esse aqui vai ser a primeira rota praticamente que ele vai entender. Tá? A gente precisa criar uma função assíncrona para permitir que várias rotas sejam chamadas ao mesmo tempo. Né? Então, async def para criar a função, né? Vamos definir o caminho. Nesse caso, vou chamar a função, né, desse caminho como sendo getBot, por exemplo. GetBot. E vou entrar nele. O Python ele tem o costume de fazer indentação, né? Que é esses espaços que ele dá, e é obrigatório, porque senão ele entende que está fora da função. Então, atentem-se muito à indentação aqui, tá? Como ele é uma função, a gente precisa retornar algo, a gente vai retornar já de uma vez um objeto. O objeto ele é seguido por essas chaves aqui. A gente precisa retornar um objeto. Esse objeto ele vai conter uma mensagem, tá? Message, 2 pontos, e vai conter aí a mensagem. No caso, sou bot. Só para ilustrar, tá? Feito isso, ele ainda vai dar erro se a gente tentar chamar. Vamos testar ele aqui para vocês verem. Então, vou chamar aqui bot. Vocês vão ver que vai dar erro. Por que vai dar erro? Vai dar erro porque ele não foi importado na classe principal, que é o nosso server aqui, tá? Não foi importado aqui. Então, para a gente poder importar, a gente vai lá, vamos importar ele primeiro from src rotas, né? router.bot, que é a nossa rota aqui. Importe o método que a gente criou lá, que é o router, e a gente vai utilizar de uma palavra reservada chamada as. O as ele serve para renomear este método anterior a ele. E como que a gente vai renomear? Para qual nome? Vai renomear para bot router. Para que isso? Porque a gente pode chamar várias outras rotas aqui, por exemplo, sei lá, GPT, por exemplo, manter como router também dentro do arquivo GPT, né, da classe GPT, e renomear aqui também como sendo GPT router. Aí ele entende corretamente, e a gente pode sempre padronizar o método lá dentro do arquivo, tá? É uma mão na roda isso. E a gente precisa incluir essa rota. Para incluir, a gente chama o método principal, né, que é o app, e a gente vai dar um include. A gente vai incluir, né, include router, e a gente vai colocar aqui o bot router. Tá, mas professor, como é que você sabe que é desse jeito que você tem que fazer
Ah, faltou routes aqui, por isso que tá dando erro. Né, que é o nome da pasta. Como é que você sabe? É por causa da documentação. Tudo está dentro da documentação. Por exemplo, como que eu vou incluir uma rota, né? Aqui mesmo ele já mostra a inclusão dessa rota. Deixa eu só achar ela aqui para mostrar para vocês. Include clutch route. Como eu estou buscando em inglês, facilita bastante. A gente acha mais facilmente. Ó, tá aqui, ó. Inclua um API router em outra, né? E aqui está um método que inclui a rota em outra rota. Seja ela o Fast API principal ou seja uma API router. Tá? Ambos os dois vão trabalhar corretamente com isso. Perfeito? Vamos dar seguimento aqui então, testando aí esse método que a gente criou. Então, método get, vamos enviar. Ele redirecionou, lembrando que o /bot na verdade ele é um prefixo, e aí ele redirecionou para o barra aqui. Então vamos dizer aqui que eu quero agora, quero aqui identificar quem que é essa rota. Por exemplo, qualquer coisa que eu digitar aqui agora vai ser como se fosse o ID. Esse ID ele vai ser do tipo inteiro, né? Então, ID, dois pontos, inteiro. Opa, não, inteiro. E aí, a gente vai exibir o que está nessa rota. Então, para poder exibir, é só colocar o nome aqui, né? Da variável no caso. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou uma variável na rota e essa variável ela está dentro da função e ela foi tipada como um número, um inteiro. E aí qualquer coisa que a gente colocar numérico na frente aqui, ele vai entender a rota e não vai dar erro. Por exemplo, vou dar um barra aqui, um barra aqui, 1, 2, 3, tá? E vou enviar. E ele não achou. Ele não achou. Por que ele não achou? Ele não achou. Ah, por causa do método? Não, não foi por causa do método. Ele não salvou, é por isso. Tá demorando para salvar. Então, vou cancelar ali. Vou dar um Ctrl C para poder forçar o fechamento, né? Do servidor e vou abrir de novo. Beleza? cd backend.vamp. É bom que dê esses problemas comigo, porque são problemas que podem ocorrer com vocês. Então eu já vou corrigindo alguns problemas aí junto com vocês. Python.py. E maravilha, vamos ver se foi isso. Tá aí. Qualquer coisa que eu digito agora, ele reconhece ali. Né? E a gente pode tratar isso, por exemplo, vamos fazer uma soma aqui simples. Né? A gente pega então, vai ser uma variável soma igual ao id vezes ele mesmo. Tá? Então é o id vezes ele mesmo, e ele vai ser mostrado aqui. Na verdade vai ser multi, né? Multiplicação. Multi. Vou fazer uma multiplicação ali, então tem que fazer uma multiplicação. Então, se a gente colocar 1 vezes 1 vai dar 1. Então, vamos ver se é isso. Ó, deu 1. 2 vezes 2 deve responder como 4. Vamos ver. Respondeu como 2. Isso está errado. Isso está errado, ele não está conseguindo fazer o cálculo. Deixa eu colocar parênteses aqui para ver se força ele a fazer o cálculo.
tá identificando que não foi fechado, né? Não foi aberto. Acho que agora ele vai. Aí, agora ele vai. Então, para fazer cálculo aqui, a gente tem que colocar ele dentro de parênteses para que ele entenda, né, que ele tem que forçar o cálculo. Eu uso uma extensão chamada Sorcery, que ele simplifica algumas coisas para mim, né, onde ele vai duplicar o valor, né, que é praticamente fazer a mesma coisa, né, ele vezes ele mesmo. E o resultado vai ser o mesmo, só que com menos código, né? Eu uso bastante isso, é bem útil. E tipo, se a gente colocar aqui 5, é para dar 25, por exemplo. Ó, deu 25. É isso, está funcionando. Galera, eu vou parando por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a implantar aí o método POST e a gente vai fazer uma requisição lá para a OpenAI. Perfeito? Já deu bastante tempo aí. Deixar para a próxima aula isso. Perfeito? Então, não esqueçam de se inscrever, ative o sininho para serem notificados quando a gente tiver um novo vídeo. Que não vou demorar, tá? E deixem na descrição aí sugestões de melhoria pro canal. É isso. Valeu, fico por aqui. Próximo.